Fala, meu camarada, como é que você tá? Tudo bom? Meu nome é Rômulo Valente, sou professor de matemática e hoje a gente vai resolver a prova da ESA de 2024. Perfeito? Vamos pra cima. Em uma organização militar, existe um grupo de 8 militares, sendo 4 militares do segmento masculino. Então já vou começar a anotar essas informações, tá? Do segmento masculino, eu tenho 4. E sendo 4 do segmento feminino. E do segmento feminino, temos 4 também. Portanto, totalizando 8 militares, como ele havia dito. Desse grupo, o comando decidiu escolher 3 militares para realizar um estágio de operações do Pantanal. Qual a probabilidade de exatamente um militar do segmento masculino ser escolhido? Perfeito. Primeira coisa que a gente precisa lembrar é o que é probabilidade. A probabilidade de um evento ela é definida como sendo o número de eventos favoráveis sobre o número de eventos possíveis, ou espaço amostral, ou número de eventos totais, não importa como você quer chamar. Se é uma questão de probabilidade, eu preciso necessariamente encontrar o número de eventos possíveis e o número de eventos favoráveis. Então a gente pode trabalhar por partes. Vamos começar com o número de eventos favoráveis. Tá, vou colocar essa probabilidade, essa teoriazinha, né, aqui no cantinho. E vamos lá. Número de eventos favoráveis. O que eu quero? Eu quero que, selecionando 3 militares, eu escolha um homem, exatamente um homem. A consequência prática, que não está explícita aí, é eu quero escolher 2 mulheres. Então, ao passo que eu escolho um homem e somente um homem, eu escolho também 2 mulheres. E como eu posso fazer isso? Perceba, isso é uma questão de análise combinatória e de probabilidade. A resposta ela vai vir da teoria da probabilidade, só que para que eu encontre o número de eventos favoráveis e o número de eventos totais, eu vou precisar fazer uso das ferramentas da análise combinatória. Então esse é um clássico problema de combinação. Perceba, dentre 4 militares, né, no caso dos homens, eu quero somente um, especificamente um. O que é isso? Combinação de 4 escolhe um. Então, a primeira matemática que vamos trabalhar é isso aqui, ó, combinação de 4 escolhe 1. Essa combinação tem outras notações, tá? Eu poderia escrever dessa forma aqui, ó, combinação de 4 escolhe 1. Tá? Não importa a notação que você vai adotar, eu inclusive vou adotar essa segunda. Combinação de 4 escolhe 1 é a quantidade de formas que eu tenho de escolher somente um militar homem, dos 4 que eu tenho, né? Dos 4 homens que eu tenho para selecionar. Mas eu não quero somente um homem, tá? Eu quero 2 mulheres. E como é que eu faço isso? Bom, é semelhante. Vou fazer uso da análise combinatória. De 4 mulheres, eu quero escolher 2. Lembra que eu quero 3 militares. Se necessariamente um é homem, por consequência lógica, 2 serão mulheres. Então, do grupo das mulheres, eu quero selecionar 2. O que é isso em matemática? É a combinação de 4 mulheres, escolhe 2. Perfeito. Tá bom, mas como é que eu faço essas duas informações dialogarem entre si? Porque eu tenho uma informação solta da escolha do homem, eu tenho uma informação solta da escolha da mulher. Como é que eu faço para essas duas informações conversarem entre si? Princípio fundamental da contagem. É a primeira coisa que a gente aprende em análise combinatória. O princípio fundamental da contagem vai dizer pra gente o seguinte: se eu tenho uma certa decisão para tomar e posteriormente eu tenho uma outra decisão para tomar, a quantidade de possíveis caminhos que eu tenho é o produto entre a quantidade de caminhos que eu teria individualmente. Então, se para homem esse é o número que representa a quantidade de caminhos, e para mulher é esse o número de quantidade de caminhos, a quantidade de caminhos que engloba os dois, e que nessa questão vai fazer o papel do meu número de eventos favoráveis, que é justamente quando eu escolho um homem e 2 mulheres, é a combinação de 4 escolhe 1 vezes a combinação de 4 escolhe 2. Perfeito. Agora vamos além. Eu já tenho, né, pelo menos matematicamente ali, o número de eventos favoráveis, agora eu procuro o número de eventos totais. Como é que eu posso fazer isso? O número de eventos totais, né, aqui eu chamei de P, né, eu vou apagar, vou colocar totais. Como eu disse, tem muitos nomes, né? Vai do gosto do cliente. Número de eventos totais. Eu geralmente chamo de totais, não sei porque eu botei o P ali. Número de eventos totais. No final das contas,
você há de convir comigo que eu quero, dentre 8 militares, selecionar 3. A despeito de quem serão, se serão homens ou mulheres, no final das contas, assim, de olho fechado, analisando a minha população, eu tenho 8 e quero tirar 3. Isso é o número de eventos totais. E, novamente, vou fazer uso das ferramentas de análise combinatória. Eu vou combinar, dentre 8 militares, selecionar 3. Perfeito. Agora eu tenho tanto o meu numerador, pelo menos matematicamente, quanto o meu denominador. O que eu vou fazer agora? Vou colocar na formulinha da probabilidade. Então, vou chegar isso aqui para cima. E vou trazer a nossa probabilidade de volta. Probabilidade é número de eventos favoráveis sobre o número de eventos totais. O que é o número de eventos favoráveis? A combinação de 4 escolhe 1, vezes a combinação de 4 escolhe 2, sobre o número de eventos totais, que é a combinação de 8 escolhe 3. E aí sim, agora a gente tem que fazer o uso de fato da combinação, a gente tem que abrir essa combinação. E se você não sabe como fazer isso, já se torna um problema. Então vamos fazer uma pequena revisão do que é a combinação. A combinação de N escolhe K, ou seja, dentro de um grupo N, separar esse grupo N em pequenos grupos de K, a fórmula será a seguinte: N fatorial sobre K fatorial vezes a diferença entre esses dois, N menos K fatorial. Perfeito? Essa é a fórmula da combinação e a gente vai precisar dela nesse momento. Eu vou abrir essa primeira combinação aqui. Essa primeira combinação vai ser 4 fatorial sobre 1 fatorial vezes a diferença, 4 menos 1, portanto 3 fatorial. Maravilha. Esse é só o meu primeiro termo, tá? O segundo termo que ele está multiplicando é o 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes a diferença, 4 menos 2, ou seja, 2 fatorial também. E aqui embaixo, no meu denominador, né, fazendo aí o papel da combinação de 8 escolhe 3, eu vou ter 8 fatorial sobre... Vou chegar um pouquinho para baixo aqui. Sobre 3 fatorial e 8 menos 3, que é 5 fatorial. Perfeito? Agora eu vou proceder com os cortes, porque isso aqui tem muito corte. Vou continuar aqui embaixo. Não. Vou continuar no cantinho mesmo. Esse 4 fatorial com esse 3 fatorial eu posso cortar. E olha o que acontece. Lembra o seguinte, o 4 fatorial, por exemplo, ele é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só que esse pedacinho aqui, ó, 3 vezes 2 vezes 1, ele é o próprio 3 fatorial. Então, na verdade, 4 fatorial pode ser escrito como 4 vezes 3 fatorial. Ou seja, é esse termo aqui que eu vou tentar cortar com o denominador. Tá ok? Então, eu vou fazer a expansão de alguns termos para que isso fique mais claro, para a gente poder proceder com os cortes. E aqui, ó, como todos os termos dessa grande expressão numérica estão se multiplicando, eu nem preciso ligar muito para esse parênteses aqui não, eu posso retirá-lo. O que eu vou ter aqui? 4 vezes 3 fatorial, perfeito? Abrir esse primeiro termo do numerador. Embaixo, 1 fatorial próprio 1, vezes 3 fatorial. Tá? Essa aqui é a representação desse primeiro termo aqui, e já dá para eu cortar esse 3 fatorial com esse 3 fatorial. Continuo. 4 fatorial, eu vou abrir até o 2. Ó. 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Por quê? É à toa? Claro que não. Eu já estou pensando em cortar com o 2 fatorial que está ali embaixo. Qual dos dois? Tanto faz. Vou cortar com esse segundo aqui. Poderia ter cortado com o primeiro, não faz diferença. Tudo isso sobre 8 fatorial e 5 fatorial. Esse 8 eu vou abrir até o 5. Então, eu vou ficar com 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Tudo isso sobre
3 fatorial vezes 5 fatorial. E aqui, ó, já posso cortar também. Agora sim eu vou para baixo. 4 sobre 1. Tá? 4 sobre 1. Isso aqui cortou, cortou. 4 vezes 3 sobre 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1, portanto 2. Então já simplifico, já coloco 2. E aqui um ponto interessante. Isso aqui é uma divisão de frações, no final das contas. Esse monte de coisa aqui no numerador são frações, assim como na parte de baixo. E como é que eu posso proceder com uma divisão? Tá? Isso aqui é uma grande divisão entre a fração de cima e a fração de baixo. Divisão de frações. Repete a primeira. E aqui a primeira é tudo que está em cima. Repete o que está em cima e multiplica pelo inverso da segunda, pelo contrário da segunda. Então, se na segunda, se na que está embaixo, eu tenho 8 vezes 7 vezes 6 sobre 3 fatorial, quando eu inverter, segundo essa regra, eu vou ficar com 3 fatorial aqui em cima sobre 8 vezes 7 vezes 6. Maravilha! Dá para fazer mais uns cortes? Dá, ó. Olha que interessante. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 é 6. 6 vezes 1 é 6. Ou seja, 3 fatorial no final das contas é 6. Então eu posso simplificar, ó, 3 fatorial aqui, ó, com 6 aqui embaixo. Eu posso simplificar, ó, esse 4 com esse 2. 2 sumiu e aqui ficou só 2. O que mais dá para fazer? Esse 2 aqui com esse 8. Lembrando, eu sempre posso simplificar qualquer coisa que esteja em cima com qualquer coisa que esteja embaixo, contanto que hajam somente multiplicações. Então não tem problema eu pegar uma fração que está lá no canto e simplificar com outra que está lá no início. Não pega nada. O ponto é, todos os termos têm que estar se multiplicando. Eu não posso ter uma soma ali dentro. A menos que a soma esteja dentro de um termo que esteja multiplicando o resto dos elementos. Enfim, não é o caso. Tá? Todos os termos aqui estão se multiplicando, então eu posso proceder com corte. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 8. Simplifica por 2. Esse aqui vai embora e aqui fica 4. E aí, ó, sobrou um 4 aqui e um 4 aqui. Corto o 4 daqui, corto um 4 daqui. O que me sobrou no final das contas para essa probabilidade? Em cima sobrou 3. Embaixo sobrou 1 vezes 7. Ou seja, a probabilidade é 3 vezes 7. Perdão, 3 sobre 7.